Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, vamos pra cima, mais um podcast super especial e hoje a gente vai discutir um tema, cara, que querendo ou não, é um calcanhar de Aquiles aí dos donos de agência, né? Por que é tão difícil reter, né? Manter, conseguir segurar os clientes na base da sua agência? E para discutir um tema tão especial quanto esse, eu tô aqui com dois convidados muito especiais, como diz o nosso querido Naldo Beni, mas antes de apresentar eles, eu quero lembrar você que é gestor de tráfego, que é dono de agência, que é empresário, principalmente precisa vender mais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal no YouTube, ou ainda não segue no Spotify, ou no Instagram, no @nagel.guilherme, você tá perdendo, cara, dicas de ouro para fazer com que a sua operação de agência possa crescer e que você possa aprender a vender todos os dias. E se nesse momento que você está me assistindo, tem um link aqui embaixo falando de uma imersão, vendas na prática, cara, se cadastra, coloca o teu melhor e-mail, que é a oportunidade de mudar a realidade, a sua vida e principalmente a sua agência. Fala, Léo, como é que você tá? Irmão, Tudo na paz? 100%, cara, graças a Deus, na presença ilustre de vocês dois, né, o Gui e a Marina, que é o símbolo, a cultura da própria Blueberry. E, cara, eu tô empolgado pra gente discutir esse tema que sonda aí todas as agências, todas as empresas do Brasil praticamente que dependem, né, de recorrência, que vivem da recorrência, então vai ser um baita tema pra gente discutir. Léo já fez uma antecipação aqui, mas quero apresentar a Marina. Como é que tá, Marina? Tudo bem? Que é a nossa diretora da parte técnica na Blueberry Marketing. Além disso, é uma das pessoas que eu conheço que mais entende sobre retenção de clientes, Excelente. sobre sucesso do cliente, sobre cultura dentro da agência, sobre liderança de time, né? Hoje é a diretora que lidera mais de, acho que 50, 60 pessoas na agência. Marina, se apresenta pra galera, é uma honra ter você aqui no podcast. Ela tava meio que me cobrando, porque ela não participou do outro, não tava com a agenda, não sei o quê, agora a gente conseguiu Fechou. Oportunidade. Top. Fechou. Fala, galera. Tô muito feliz de estar aqui. É um prazer, né, a gente discutir sobre temas que a gente estuda tanto, que a gente principalmente vive, né? Então, tô bem feliz de estar aqui com o Léo, com o Gui. Acredito que vai ser um bate-papo bem bacana. Coisa linda. A minha dúvida aqui já de começo, Gui, é a seguinte, cara. É comum a gente ter cancelamento no serviço de uma agência de tráfego? Porque a gente vê que é um problema que muitas pessoas, muitos alunos até na mentoria acabam trazendo, né, pro nosso dia a dia. Como é que você vê isso? Cara, é comum, né? Porque se a gente ficar aqui também meio que confabulando, fantasiando uma história de que, nossa, cara, você vai reter todos os clientes, você vai entregar sucesso para todos. Não. É comum, felizmente ou infelizmente, né? Por que eu falo felizmente ou infelizmente? E da mesma maneira que é ruim você perder clientes, para outras pessoas que estão prospectando, buscando oportunidades, você acaba também tirando clientes de outras agências. Então, beleza, eu preciso entender um cenário. Principalmente olhando para o tipo de público que eu estou atendendo, eu vou ter um churn um pouco maior ou um pouco menor, né? Principalmente quando se fala de, como é o nosso caso na Blue, que a gente atende pequenas empresas, né, médias empresas, quanto menor a empresa, mais suscetível ela está a um cancelamento. Perfeito. Porque qualquer movimentação, às vezes até fora da prestação de serviço da agência, pode impactar o trabalho da agência, né? Então, às vezes ele tem uma verba um pouco mais limitada, quando se fala investimento em marketing digital, em anúncio, perfeito? Então, você tem que saber lidar com isso. E eu falo que não é que é a solução, mas você tem que ter um entendimento de que, da mesma maneira que eu tenho que batalhar para manter os clientes da agência, eu mesmo fazendo um bom trabalho, eu posso e vou ter churn. Por isso que é tão importante a gente estar prospectando e buscando contas todos os dias. Mas, obviamente, isso não deve nos levar para, por exemplo, uma zona de conforto, de que beleza, cara, é natural perder clientes, então eu não vou dar a energia necessária, o esforço necessário, aplicar as estratégias para entregar sucesso para esse meu cliente. Eu entendo que quanto menor a conta, maior a probabilidade de cancelamento. Agora, eu preciso sim entregar sucesso e estar atendendo bem esse cliente para que, por exemplo, quando ele comece a cogitar um cancelamento ou algum tipo de quebra de contrato, ou ainda que seja um desligamento natural da agência, eu seja o primeiro a saber e tenha aí na manga algumas medidas, né, emergenciais para tentar reter esse cliente, né, Marina? Isso, exatamente. Eu acredito muito que essa questão do churn, a gente tenha que olhar ela com olhos de bastante atenção, né? De duas maneiras. Primeiro, entender que vai ser inevitável alguns cancelamentos e, de alguma maneira, alguns cancelamentos são bons,
tanto para a agência quanto para o time, porque depende da energia que a gente está depositando, depende da forma com que a gente está lidando com esse cliente também, principalmente com que ele está lidando com o nosso time, com a expectativa e tudo mais, e com esse relacionamento em si. Então, às vezes, um cancelamento ele vai vir para adiantar algumas coisas e até para aliviar algumas coisas que a gente já não estava num caminho saudável, digamos assim, né? Boa. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que, para algumas empresas, às vezes também não é um momento. E ali, na hora da contratação, ela não consegue identificar, né? Por conta, às vezes, da vontade, às vezes até o próprio mercado cobrando, né, algumas coisas, e aí o empresário acha que é o momento, e de repente esse cancelamento vem para mostrar que não era aquele momento ideal. Então, eu acredito muito que o churn, ele é, muitas vezes, inevitável, e a gente tem que aprender muito com ele, né? Principalmente quando a gente fala de serviços como de agência, geralmente, quando a gente vai a fundo, a gente consegue entender o que não foi legal, o que não foi uma entrega legal, e mais do que isso, o que passou uma sensação que não foi legal para aquele cliente, sabe? Então, o que fez com que ele, de repente, não colocasse confiança, o que ele não visse resultado, não visse valor naquilo, para gerar o cancelamento. Então, eu acredito que, além de tudo que a gente tem que aprender, o cancelamento ele vem para ensinar muita coisa, assim, para avaliar muita coisa, para seguir em frente no jogo, né? Top, Boa. top. E até, Nina, se você puder explicar um pouco mais pra galera, porque a gente sabe que tem muita gente que tá começando a acompanhar o Gui e muitas vezes tá abrindo a sua agência agora, tá começando nesse mercado agora. Explica um pouco mais sobre o que é o churn, de fato. Ah, certo, Léo, legal. O churn, então, ele é a taxa de cancelamento da agência, né? Então, referente ao volume de clientes que a gente tem, quantos clientes a gente cancela por determinado período. Então, na agência, a gente mede o churn mensalmente, né? Óbvio, todos os dias a gente acompanha, mas a gente tem a taxa mensal de cancelamento. E por que é tão importante avaliar isso? Primeiro, por conta dos custos, né, que isso envolve. Segundo, para entender se a entrega está sendo de acordo com aquilo que está sendo prometido. E terceiro, se está valendo a pena a operação continuar da forma que está. Porque, às vezes, Excelente. o que adianta a gente estar vendendo muito bem se o churn supera o nosso volume de vendas? Né? Então, às vezes, a gente tem que voltar, entender o que está acontecendo, manter a prospecção, né? Mas entender da entrega o que não está acontecendo. Porque, às vezes, começa a girar as coisas e aí é onde, às vezes, gera insatisfação por parte dos clientes, por parte do time, e as forças meio que vão se esgotando, né? Porque a gente não consegue crescer. Então, é um ponto bem legal do churn, é a gente entender o porquê ele está acontecendo, saber mais ou menos qual é um volume que a gente consegue manter a operação saudável, né? E sempre lutar para poder entender e eliminar as causas desse cancelamento. Boa. Perfeito, perfeito. E você falou, Nina, um ponto muito importante, que é a questão da entrega, né? Sobre esse cuidado com a entrega. E até, Gui, na última imersão presencial, eu estava conversando com um dos alunos, e ele comentou comigo que em determinado momento da operação dele, até antes de ele ter uma máquina de prospecção, ele era pego de surpresa por cancelamentos repentinos. Então, ele já tinha poucos clientes, e do nada, como ele falou, né, do dia para a noite, 4, 5 clientes resolviam cancelar de uma vez só. E isso prejudicava, muitas vezes, comprometia grande parte do orçamento, do faturamento dele. A minha dúvida é, a gente sabe que na prática esses cancelamentos, eles não acontecem do nada. Sempre tem uma série de fatores que acabam impactando isso. Onde começa o cancelamento desse cliente? Cara, olha que curioso. Às vezes o cancelamento, ele não está atrelado necessariamente à entrega, mas Boa. a percepção, a expectativa que o cliente tem quando ele contratou a Blue. Eu costumo dizer que às vezes um cancelamento ele começa antes da venda, ele começa lá no anúncio. Que, sei lá, no anúncio, por exemplo, você diz, cara, que você vai pintar em bordar de uma hora para outra, e aí o que acontece? Você já começa a gerar um senso de expectativa. Num atendimento comercial, às vezes você não consegue explicar da maneira correta, né, o tempo de maturação, o que de fato é preciso, quais são os ingredientes para que esse cliente tenha sucesso. Na ansiedade, você às vezes fecha o contrato, e isso Legal. acontece com todos, infelizmente, né? E aí, a partir dali, cara, você acaba tendo um cliente desalinhado. Porque sim, tem um momento que o cliente é o problema, né? Então a pessoa por si só, ela é uma pessoa que ela espera mais do que a agência pode entregar, né? Ela tem uma expectativa natural de que vai ser entregue 1 litro de água e eu tenho um recipiente de 100 ml. Não tem como eu entregar mais para ela do que o que ela espera. Agora, muitas vezes, quem impulsiona esse pensamento é a venda. Isso que eu ia te né? perguntar. É algo que a gente pode controlar? A gente pode controlar. Só que tem uma parada, cara, que joga muito a nosso favor quando a gente fala de donos de agência, de empresários que prestam serviço no digital,
que é um ecossistema, hoje, de geração de conteúdo, inúmeros influenciadores ensinando, evangelizando o povo, levando o povo pro digital, Massa. levando os empresários para investir. Então, cara, hoje você consegue surfar numa onda que já está posta aí, né? Que é esse ecossistema digital que está levando o pessoal para o investimento na internet. Entretanto, cara, temos um problema. Não vou dizer esses gurus, mas os influenciadores, de forma direta ou indireta, cara, eles alimentam uma expectativa alta nos clientes, sabe? E esse cara, aquele influenciador, ele tá vendendo alguma coisa normalmente. Exato. E muitas das vezes ele fala, pô, não, dá pra você começar com R$10 por dia, por exemplo. Com R$20 por dia, né? Que você vai fazer, vai virar o jogo, vai mudar, cara. A gente sabe quem tá fazendo acontecer no dia a dia que não é assim, sabe? Então, da mesma maneira, cara, que todo esse ecossistema que tá crescendo, Show. ele favorece a entrada de novos anunciantes, né, de empresários entrando para investir em canais online, eles também nutrem uma expectativa alta e a gente tem que saber lidar com isso para não ter problema, perfeito? Então, onde começa o cancelamento? Você precisa avaliar, primeiramente, cara, se você, na forma como você está atraindo, se de fato você está propondo e explicando aquilo que vai acontecer, aquilo que tem condições de fato de gerar resultado para o cliente dentro do nível de coerência, e agora é lógico, você também não pode isentar a sua responsabilidade como agência, como gestor de tráfego, como gestor de mídias, como desenvolvedor, como estrategista digital, de entregar resultado. Não tem a bola perfeita. Ou até mesmo a bola perfeita ela é tão escassa, ela é tão disputada, que normalmente ela não sobra nem migalhas para os Nossa. pequenos. Verdade. Então sim, você vai ter que se esforçar, você vai ter que entregar muito resultado. Agora, entenda, eu não consigo corrigir o churn de uma agência ou aumentar o LTV, né, que é o Lifetime Value, um índice que diz o quanto de tempo e de grana o cliente deixa com você ao longo da sua jornada. Eu não consigo aumentar isso melhorando só a minha entrega técnica, sendo melhor um gestor de tráfego ou entendendo mais sobre copy, sobre design. Eu preciso ter um alinhamento também de venda, porque à medida com que você cresce, isso é muito importante, cara. Você começa a entender que o jogo não é só sobre novas contas, mas é o que a Marina falou. É sobre retenção. Porque, por exemplo, na Blue, se eu tenho um cliente que a gente vende na média 80 contratos novos por mês, né? Exato. Não, até normalmente mais do que isso. Então, se eu vender para um cara que ele permanece comigo 3 meses, eu perdi dinheiro. Não é que... Cara, eu tô gastando porque, assim, o tamanho do time, né? Branding, produção de conteúdo, investimento em anúncios, estrutura, cara, não compensa. Então, eu tenho que ter a mesma disposição para despertar o interesse desse cliente em fechar um contrato na minha agência, tem que ser também de fazer um alinhamento, sim, usando gatilhos para que a expectativa dele seja alta, mas que essa expectativa seja dentro de uma possibilidade de entrega. Senão eu vou estar lascado no que diz respeito a crescimento, né, Marina? Sim, não, com certeza. Quando você comenta, né, Gui, que o cancelamento começa antes da venda, eu concordo 100%, até porque, assim, depende de vários fatores, né? Por exemplo, o cancelamento ele pode começar quando você prospecta os clientes errados, né? Quando você não entende quem é o seu público e para quem você consegue entregar o melhor resultado, né? E aí, quando você prospecta para o time errado, para os clientes errado, o que acontece é que a insatisfação vai acontecer de uma hora ou outra, né? De uma forma ou de outra. Então, mesmo porque muitas vezes o Gui sempre nos comenta com a gente que a gente tem que prestar atenção nas coisas por trás das coisas, né, Gui? Exato. E aí, às vezes, não tá naquilo que a gente falou, mas naquilo que a gente não falou. Às vezes, um cancelamento tá naquilo que ficou subentendido, né, por parte de um cliente. Por isso que é tão importante, a gente faz questão de fazer isso na Blue, um alinhamento muito forte, uma educação do cliente, né, para entender tanto o que a gente entrega, quanto o que a gente não entrega. Ah, Marina, mas o que a gente não entrega é óbvio, o que vocês não entregam. Não é óbvio. A gente começou a entender em alguns briefings, em algumas ligações do cliente para o consultor depois de o serviço estar rolando, em algumas queixas, né, dos clientes com o time de sucesso do cliente, de repente, no momento de cancelamento, que algumas expectativas foram frustradas, mas não porque a gente não entregou aquilo que a gente prometeu, mas porque ele esperava outra coisa. Então, nós fomos adotando a prática de anotar tudo que ficou frustrado e de alguma maneira a gente não poderia oferecer, que é o que o Gui comentou antes, e aí até comentar isso lá no início do trabalho. Olha, a gente vai fazer isso, isso e isso, ok? E o que a gente não vai fazer é isso, isso e isso, só para deixar bem alinhadinho. E aí, se o cliente tinha alguma coisa subentendida, ali já fica registrado que não é o que a gente vai oferecer. Porque
Eu digo que eu sempre faço comparações, assim, do relacionamento com o cliente com relacionamentos que a gente tem na vida, né? Quando a gente não deixa as coisas claras, quando a gente não para prestar atenção nas pequenas sensações, Muito importante isso. acaba gerando uma frustração muito grande. E aí é o que acontece, a gente vê muito, de às vezes um cliente não dá sinais muito fortes, mas dá pequenos sinais de que não estava tão contente. E aí, quando ele chega no momento de falar sobre essa insatisfação, ele já não tem mais muita paciência, a gente já não tem tempo hábil para reverter essa situação. Então, por isso que o cancelamento, ele está também nas pequenas impressões que a gente tem das sensações do cliente durante o caminho. Exato. Tem até um ponto que a Marina comentou, cara, que eu acho muito interessante, que é quando a gente é superficial demais, sabe? É quando você, não necessariamente você promete também, mas você deixa alguma coisa subjetiva no ar ali de que vai também acontecer, né? E é o maior equívoco de boa parte dos vendedores, É. né, que estão começando. É. Porque eles falam, não, mas eu não prometi. Mas ele deu uma brecha, qualquer pessoa com um pouco de Cara, discernimento é ia uma entender. linha perigosa. Terrível. Porque assim, hoje a gente tá aqui discutindo uma parada que é uma dor, né, cara? Uma doença mortal dentro de uma agência, Exato. que é o cancelamento. Só que é lógico que do outro lado, se você também chegar pro cliente, olha, assina um contrato aqui de que não vai acontecer, vai ser desse jeito, o cara não vende também. Também. Então, né, tem que ter uma... É que meio que tu tens que propor uma esperança. né, pra uma aquele linha... cliente. É uma linha que é difícil de você traçar o que é o limite. Eu acho que, cara, a sua consciência tem que ser a lei ali. É. Você sabe o que dá pra pôr na mesa e o que não dá pra pôr na mesa. Por exemplo, a gente hoje, pra todos os clientes que entram na Blue, a gente tem que educar o cara. A gente tem 2 reuniões. Olha só, no briefing, cara, o cliente vai assistir um vídeo meu lá, explicando pra ele, cara, as melhores práticas dos clientes que têm sucesso. E nesse vídeo, Léo, né, você já participou de muitos deles, porque você vende muitos contratos e você participa como vendedor, né, como consultor. A gente fala, cara, se você não tá de acordo, pega o dinheiro de volta. Excelente. Cara, por quê? Porque olha só, isso aqui é um pré-requisito. Mesmo assim, às vezes se tem problema. Eu lembro que depois desse período do briefing, passa alguns dias, a Marina, né, e às vezes o João e outras pessoas fazem mais uma aula com os clientes também, cara. Por que a gente se esforça aqui? Porque a gente quer ter um cliente mais educado, né? Agora, o caminho, eu imagino aqui, é sim a educação que começa lá na venda, lá nos anúncios, tá? Nossa, Exatamente. vocês dois pontuaram coisas que eu vejo muito na prática, né? Porque eu ainda estou na ponta do comercial, eu ainda fecho contratos, ainda participo dos briefings. E algo que eu sempre gosto de validar é a importância do cliente, né? É algo que eu alinho com os meus clientes, é importante entender a diferença entre expectativa e ilusão, porque é uma linha tênue. Né? Então, Como diz não vou dizer o nome, né? É uma linha tênue. Quem que fala isso? Nosso amigo pré-vendedor, não vou citar o nome dele, que eu amo ele, né? mas é uma linha tênue, né? É o mesmo que fala que como é que é? 2 coelhos com uma caixa d'água só. É esse aí, da Uma caixa caixa d'água. E é um ponto extremamente importante, porque quando eu participo ali do briefing, quando eu faço os alinhamentos do que está incluso no nosso serviço, o que a gente vai desenvolver, que é um pós-reunião, já fechei o contrato com ele, até ali tá tudo lindo. O cara vai concordar, ele vai dizer, não, é isso mesmo, Léo. Só que no slide posterior, eu vou trabalhar, o que a gente não vai desenvolver. São pontos que muitas vezes eu até já validei com o cliente, já alinhei com ele, mas quando chega ali, quando ele tá vendo o escrito, que é uma formalização de que, cara, não tem choro, não tem vou quebrar um galho, não tem nada, né? Cara, foi o que a gente pactuou. Muitas vezes ali você já percebe uma diferença de reação da pessoa. Ela já, e ela vem com dúvidas, ela vai perguntar, tá, Léo, mas se acontecer tal possibilidade, vocês conseguem me ajudar? Então já muda o discurso. Ela já quer uma ajudinha, ela já quer um auxílio. Só que também tem que ter o cuidado, porque se eu falo, não, eu posso ver algo para poder tentar te ajudar, eu posso tentar conversar com o meu time, você tá jogando subjetivo, você tá dando brecha. E aí lá na frente, se a gente não consegue cumprir com a ajudinha que eu falei que é tentar dar para ele, né, vai entender como a gente não cumpriu com o nosso trabalho. E aí eu lembrei de mais uma coisa importante, que é com relação à comunicação, teu estilo de comunicação, não só na venda, mas vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do próprio Gui. Se na comunicação dele, se no conteúdo que ele gera, se na ajuda que ele entrega para as pessoas, ele se comunicar de uma maneira que leve a entender que de repente o resultado é rápido, que de repente o resultado é fácil, independente do que o vendedor falar, aquilo já está na cabeça do cliente. O vendedor não precisa garantir. Mas por quê? Porque ele já entendeu, de acordo com a nossa comunicação, com o nosso posicionamento, que aquilo é uma verdade absoluta.
né? Então, resumindo, o cancelamento começa na hora que a gente começa o cancelamento começa no momento em que a gente identifica o que a gente quer falar e a gente toma cuidado para não deixar nada que possa ali na frente gerar uma interpretação duvidosa, né? Boa. Pô, e até uma dúvida também que me surge nesse sentido é, cara, a gente vê o quão penoso é, né, para a agência conseguir prospectar, captar, conseguir buscar os primeiros clientes. Pô, e a gente sabe que tem um investimento ali, tem um custo, é caro. Se é tão caro a gente conseguir captar e conquistar esse cliente, por que o churn acaba sendo uma dificuldade da maior parte das agências? Cara, eu acho que a gente está discutindo uma parte já, né? Então, por conta, às vezes, dessa geração de expectativa além Ok. daquilo que vai ser entregue, por conta também de toda essa ansiedade, né, cara, que domina o empreendedorismo hoje, principalmente quando se fala em internet. Então, o pessoal que vai investir no digital, às vezes vem com uma ideia de que, não, cara, eu vou investir menos, muito pouco e ter resultado muito mais rápido. E quem tá jogando o jogo no dia a dia sabe que não é assim, né? E principalmente, eu acho que aí seria um desafio, né? Porque dependendo do perfil do cliente que você está recebendo, principalmente se você lida com pequenos negócios, sim, você tem alguém menos Boa. preparado. Porque qual que é a realidade, digamos, ô Léo, de uma empresa maior? As pessoas me perguntam muito assim, ó. Eu devo prospectar ou trabalhar com empresas de médio e grande porte, né? Ou pequeno e médio, tal. O que Excelente. é microempresas? Eu sempre falo, cara, você vai vender muito mais rápido e com velocidade atendendo micro e pequeno, ponto. Só que esse cara tem pouca segurança. Às vezes você está lidando com alguém que fatura, por exemplo, 30 mil reais. Cara, ele fatura 30 mil reais. Ele não põe no bolso esse dinheiro. Talvez às vezes ele vai pôr 7 ou 8, quando muito. Em muitos Quando casos muito. nem coloca. Então às vezes ele pega, por exemplo, no caso da Blue, 3 mil reais, 4 mil reais por mês, e investe, né, numa... Meu irmão me ligando aqui. Investe numa agência de marketing ou numa estratégia online, cara, aquilo não é seguro para ele, no sentido de que, cara, eu posso investir durante 6 meses e se acontecer qualquer coisa eu aprendi. Não, ele não entende isso. Diferente de uma empresa maior, que você, por exemplo, cara, ele tem um orçamento que é aprovado, né, lá pelo marketing, vamos traçar, né? Por isso que é muito mais seguro você, né, trafegar por esse tipo de negociação. Entretanto, é muito mais difícil também. A discussão, acho que não é essa aqui de qual o caminho. Agora, eu creio que esses são os principais motivos. E além, é claro, né, se fosse colocar um extra, que não é menos importante, que é difícil você gerar resultado também, sabe? É difícil. Você tem que ser criativo, você tem que estar estudando além da ferramenta, você precisa se esforçar para entender o negócio do seu cliente. Não quero dizer aqui, cara, nem assustar, especialmente quem está começando. Mas você tem que entender, cara, que você está indo para um mercado de prestação de serviço. Não é de venda de um produto acabado. Prestação de serviço você entrega instantaneamente, não tem estoque. Não tem estoque de gestão de tráfego, não tem estoque. Cara, você tem que entregar instantaneamente. Isso pressupõe esforço diário, controle, planejamento, né? Então, e muitas vezes acontece também erros crassos, né, que não precisaria, que não deveria pelo menos acontecer, dos ditos gestores de tráfego, donos de agência. Nós cometemos esses erros e a gente precisa ser policial para que não aconteça, né? Isso, perfeito. E quando a gente fala de prestação de serviço, a gente tem que ter uma coisa na cabeça também, que apesar de todo o alinhamento possível, que é o que a gente faz, no nosso caso, por exemplo, na agência, a cada mês a gente precisa se provar de novo. Né? Então, a cada mês é como se a gente tivesse que fazer uma nova venda, porque para esse pequeno e médio empresário, no nosso caso, aquele valor ele importa sempre. Então, independente se no mês passado você teve um resultado incrível, nesse mês vai acontecer de a gente ter que entregar novamente um resultado bom ou justificar o que está acontecendo com uma expectativa de melhorar muito rápido, porque senão começa a surgir aquelas sensações de insatisfação, de repente, né? Boa. E existe alguma diferença na prática, né? Porque a gente vê que é uma desculpa de mercado muitas vezes, a gente sabe que em certas ocasiões acaba sendo realidade, a questão de sazonalidade, né? Isso falando em termos ali de taxa de cancelamento, né? De, quem sabe, o cliente que entra naquele período ali, ele não vai conseguir se manter por tanto tempo na agência. Cara, tem muito, e principalmente no final do ano. A pior época para agência de marketing digital, o pior mês, eu poderia colocar assim, é o mês de dezembro, né? Por quê? Porque você tem sempre... contraponto, né? Porque novembro geralmente é o mês de... novembro e janeiro são os melhores, ou tendem a ser bons meses, né? Novembro por conta desse impulso Black Friday, promoções, todas essas coisas, né? E você... Só que assim, é melhor para quem sabe se movimentar.
Pra quem não sabe, também fica no meio do caminho, né? Porque é um mês caro de anunciar, todo mundo põe Boa. dinheiro em tráfego, então você tem que saber se movimentar e aproveitar as oportunidades da sua base, né? E agora o mês de janeiro também, por conta de qualquer questão para você vender, é bom, porque você tem vou fazer isso diferente, vou investir em marketing, vou trazer crescimento para minha empresa. Agora, dezembro, pontualmente, né? Tem ali um lapso ali do empreendedor, que às vezes o cara vai pegar férias, e como a empresa é pequena, ela é muito apegada ao dono, né? Então, às vezes aquele cara, vou tirar 15 dias, vou tirar 20 dias, pô, não vou atender clientes. Então, é sim um período que você tem que estar atento. E outras sazonalidades, querendo ou não, movimentações econômicas, né? Quando, pô, queda de juros, aumento de juros, inflação, tudo isso influencia. É mais difícil de você perceber, porque é uma engrenagem que gira de forma mais lenta, mas também influencia, sim. Isso. E no geral, essas questões de sazonalidade dependem muito do ramo do negócio, né? Então, no ano passado a gente teve, por exemplo, Copa, eleições, final de ano. Então, tudo isso para alguns dos nossos clientes foi excelente, principalmente a questão da Copa. Algumas coisas deu para utilizar um apelo comercial bom, Boa. mas para outros não, né? Se tirou o foco de algumas coisas, se deixou algumas coisas para depois para ver a Copa, né? Por exemplo, a eleição, né? Muita gente esperou ver o que ia acontecer para daí já investir ou segurar, enfim. E isso muito, muito antes de qualquer reflexo, existem essas sensações de determinados momentos durante o ano que o cliente às vezes segura e às vezes se encoraja, né? E a questão ali do final do ano é muito claro, a gente vê, é muito comum, só que é um dos maiores erros que o empresário pode cometer, às vezes parar e desistir, né, nesses momentos. Porque é justamente nesses momentos que quem continua plantando, ali na frente, numa oportunidade de uma sazonalidade melhor, vai colher. Só que quando a gente para, a gente sabe que depois se começa meio que do zero novamente, né? Não, talvez não no total zero, mas se demora muito para a gente conseguir retomar tanto as campanhas, quanto os resultados, quanto a própria prospecção. Então, acho que é uma coisa que tem que estar cada vez mais atento, sabendo que as empresas muitas vezes não estão preparadas para esses momentos de sazonalidade, mas é algo para se ter no radar, né? Boa, Nina. E vocês trouxeram, né, essa questão de ter essa diferença, até mesmo eu percebo na prática também, né, mês de dezembro a gente percebe que é um mês que ele fica um pouco mais aquém, porém não é um mês pro cara arregar, pro cara desistir, né? Não, Isso a gente vê principalmente para quem tá na linha de frente prospectando. Então o cara tem que, né, é um mês que ele tem que ainda fazer mais esforço, tem que estar mais em cima para conseguir ter uma base de crescimento também. Então, tanto que a gente, né, a gente continua crescendo independente do mês ser mais difícil ou não. O grande ponto aqui, até a Nina trouxe lá no começo da conversa, eu busquei não aprofundar tanto naquele momento, mas qual que é a importância, você, né, também, Gui, que está à frente de toda a operação, apesar de a Nina estar na operação técnica, qual que é a importância de manter, de cuidar do LTV, de dar atenção de fato para essa métrica que muitas vezes ele está só no campo não tem a determinada importância que deveria ter. Cara, eu vou fazer uma analogia simples com futebol sobre a LTV. A importância do LTV, se você não considerar o tempo de permanência e considerar só o número de vendas que você faz, é a mesma coisa você ir para um jogo e considerar o número de gols que você fez, mas você perdeu. Eu fiz 10 gols, mas tomou 11. Parece que o Inter ontem. Parece o Inter, que fez 3 e foi eliminado. Tô acostumado já, né? Então, é a mesma situação. Pô, o time jogou bem pra caramba, fez 3 gols, mas foi eliminado. E aí, como é que faz? Entendeu? Então, essa mesma sensação. Então, quando você não cuida não só do tempo de permanência, né? Então, mas de quanto de grana, né? De quanto fica ao longo desse período, porque às vezes você pode ter uma retenção alta tendo prejuízo, por exemplo. Bom, o cara tá me pagando menos do que eu deveria ganhar. Isso é um problema. Caramba. De LTV também, lógico, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Então, tão importante quanto a venda é você conseguir entregar e reter esse cliente, porque não tem outro caminho para o crescimento no longo prazo do que reter os clientes por mais tempo possível. O crescimento no curto prazo é venda, ponto. Agora, para escala, porque daí o que acontece? Hoje você tem uma agência, você trabalha sozinho, é você é gestor de tráfego. Cara, a primeira venda que você faz, você está lucrando no primeiro mês. A partir do momento que você tem que colocar uma secretária, um vendedor, um administrativo, investimento em anúncio, um outro gestor de tráfego, daqui a pouco a equipe cresce, tem que ter um coordenador, você tem um custo, uma despesa fixa, cara, que já não justifica, por exemplo, só receber o primeiro mês. Você vai ter que ter manutenção e retenção. E quanto mais tempo você mantém o cliente na sua base,
além do fator grana, cara, você tem um indício ali, um indicador de satisfação também. Então, essa é muito importante. Esse cliente, ele cria um relacionamento maior. É mais difícil ele cancelar depois de 2, 3, 4 anos, né? Porque você também já se tornou uma engrenagem importante para o time dele. Por isso que é fundamental em todo o planejamento que você for fazer, independente do tamanho da conta, cara, de olhar para a permanência desse cliente e esticar, alongar cada vez mais o índice que eu considero ser o índice que deve ser mais observado em uma agência, que é o Lifetime Value, não é o LTV dentro de uma agência. Perfeito, Gui. Concordo 100% com o que tu falou. E muitas vezes esse LTV nos mostra pontos fortes e pontos fracos do nosso trabalho. Por exemplo, a gente medindo o LTV, a gente percebe em alguns momentos, até a gente conversa bastante sobre isso na agência, que em alguns momentos o nosso LTV ele aumenta, só que a gente entende, a gente olhando as coisas por trás das coisas, percebe que isso foi um problema, porque a gente perdeu clientes de muito tempo. É verdade. E aí essa média acabou aumentando. E não é que a gente está conseguindo manter os clientes por mais tempo, é que a gente perdeu clientes de muito tempo, né? Então, por isso que os dados, os KPIs, as métricas, a gente precisa sempre olhá-las por trás daquilo ali, né? E o LTV é uma dessas métricas. E além disso, o LTV nos mostra momentos cruciais do trabalho que a gente está fazendo, né? Onde eu preciso fortalecer o meu relacionamento com o cliente, onde eu preciso fortalecer a minha entrega, onde eu preciso fortalecer o meu entendimento sobre o cliente, o que o cliente considera sucesso, para que eu possa aumentar esse período, né? Não só porque, obviamente, financeiramente é melhor, mas porque um trabalho que tem um direcionamento, um trabalho que é mais alongado, a gente consegue entregar e nos satisfaz também, né? Como empresa, como prestador de serviço. Porque cada vez que a gente começa um trabalho, é um estudo que a gente tem que fazer, é um cliente que a gente tem que entender, é uma conta que a gente tem que começar do zero e começar a vê-la performar. Então, a nossa intenção é sempre ter clientes de mais tempo. Né? E para esses clientes com um relacionamento maior, a gente já consegue entender também o que para eles é sucesso, o que para eles é uma entrega bacana e o que o cliente dele quer também, né? A gente tem clientes, acho que 11 anos, acho que é o maior tempo, né? São 11 ou 12 anos, e basicamente foi só não é sobre a grana, né? Sobre a premiação de um bom trabalho, né? Que tá sendo Sobre feito, uma né? confiança muito grande, né? Imagina quantas coisas aconteceram, tanto 12, na 10 nossa anos. história quanto na história Nossa. desse cara, né? É. Que se manteve conosco confiando naquilo. E até o Gui comentou antes com relação a essa questão de gurus, de informação que vem muito, muito fácil e meio sem dono, meio sem lei, né? Procedência, né? Isso. E isso impacta muito também no nosso LTV. Porque o que acontece? A gente precisa gerar uma confiança no nosso cliente, tal que, caso ele veja uma informação diferente, alguma coisa que possa mudar ou o resultado, ou as campanhas, ou impactar de alguma maneira o negócio dele, ele venha nos procurar para dizer. Né? Porque quando a gente não tem essa confiança, a primeira coisa que ele vai fazer é dizer: nossa, apareceu uma solução nova, ou vai acontecer um problema grande aqui, vou cair fora. Né? Então, isso também acaba ajudando muito o nosso LTV. A confiança que o cliente tem de se manter informado, mas de nos buscar quando surgir uma dúvida ou uma outra oportunidade. Boa, Nina. E você trouxe até a questão da importância de investigar as causas que podem prejudicar o LTV, de buscar entender também sobre controlar as métricas, né, sobre o LTV e tudo mais. Mas existe na prática alguma ferramenta, alguma estratégia que eu possa aplicar para poder ter essas métricas, por exemplo, de LTV, entender de fato esses números? Como é que é feito esse controle hoje na prática? Até na realidade da Blue, né? Isso, na realidade da Blue, o que acontece? A gente acompanha os clientes, né, dentro do nosso painel, de acordo com a data dele de entrada, a data dele de saída, e a gente acompanha muito os motivos de cancelamento, né? Então, o que acontece? Que isso o técnico tem que formar, no caso. Como é que... Isso, o que acontece? Basicamente, um cliente solicita um cancelamento, né? E o que ele geralmente diz? Ah, vou precisar cancelar, ou tive um problema aqui, não vou pagar, ou simplesmente não paga. Né? Ou simplesmente tem um cartão bloqueado e nunca mais atende. Mas, basicamente, ele solicita um cancelamento ou demonstra uma insatisfação. E aí, a gente tem o time, né? O nosso time de CS, que vai, além desse técnico que provavelmente já perguntou o que aconteceu, enfim, vai entrar em contato com esse cliente, dando a oportunidade de ele nos dizer, por trás daquilo ali que ele já falou, tem alguma outra coisa? Aconteceu um erro? Teve alguma questão que não ficou clara? Alguma coisa que para você criou-se uma insatisfação que a gente possa entender e melhorar?
E aí isso é muito importante, porque imagina se a gente não fizer isso, o cliente vai solicitar cancelamento e muitas vezes é algo que a gente pode reverter. Muitas vezes é algo não só que a gente pode reverter, como o cliente está entendendo errado e ele vai sempre ter esse mesmo comportamento se a gente não explicar. Né? Boa. Então a gente tem que ter muito isso em mente. Ter os dados de entrada de cliente, de saída, de data de saída e de data de solicitação, né, de cancelamento, ou uma data, por exemplo, nesse período a gente tem uma média onde há mais inadimplência, né? Então isso é muito importante. Só que a gente precisa ter em mente que é importante que alguém, de alguma maneira, enfim, por um formulário, no nosso caso é por ligação, por contato, pergunte para esse cliente realmente o que aconteceu para que a gente tenha esses dados. E aí tem muitas opções, né? Às vezes contratou uma outra empresa, às vezes contratou alguém para fazer internamente, às vezes está passando por uma dificuldade pessoal, um problema de saúde na família, às vezes mudou a estratégia da empresa, percebeu que não era isso, vai fazer uma adaptação interna, e às vezes o resultado não aconteceu como ele queria, e muitas vezes o cliente não cumpriu o contrato porque não estava preparado, né, como aquilo que a gente já conversou, e em alguns momentos a gente realmente já fez o que a gente poderia ter feito, já mudou a estratégia, às vezes trocou de técnico para ter uma visão diferente, e realmente o resultado não aconteceu, e aí a gente deixa o cliente à vontade também para entender se é o momento, o que ele, enfim, procurar uma outra alternativa para ter um volume de vendas melhor. Tem um ponto que é importante, né, que a forma de você entender é tão importante quanto a forma da solução que você vai propor. Por exemplo, né, você não quer ser o marido traído, né, o último a saber. Você não quer, não. Cara, quanto mais próximo do seu cliente, maior a probabilidade de você sentir, né, o que está acontecendo, ou até mesmo de ele expressar uma insatisfação. Exatamente. E eu digo o seguinte, quando você é pequeno, cara, você deveria, porque você tem condição de fazer esse acompanhamento mais personalizado. Hoje na Blue a gente gostaria, mas não consegue, né? Está tão próximo de 700, 800 clientes, não consegue fazer isso, embora a gente se esforce. Então a gente usa algumas ferramentas, pesquisas, né? A gente tem a pesquisa pós-venda, 45 dias, 110 dias, cancelamento, as pesquisas todas, a gente tem um setor que a gente chama só um setor de apoio, que lida com, às vezes não é nem um pedido de cancelamento, mas insatisfações de tudo quanto é tipo, então a gente vai entender o que está acontecendo, porque tem uma jornada, ao mesmo tempo que tem uma jornada de venda, tem uma jornada de cancelamento também, né? O cliente começa a ficar um pouco mais hostil em alguns casos, ou o contrário, muito indiferente, né? Não responde mais as coisas. Então, ele não interage mais com o relatório, se faz uma reunião, às vezes não participa, ele falta reunião, né? Começa a deixar falta crédito na conta. Então, ele está dando sinais, né? Da mesma forma que a febre é um sinal que tem alguma coisa errada no seu organismo, ele vai dando sinais. E você tem que ter ferramentas para identificar esses sinais, perfeito? Quanto mais ferramentas e quanto mais assertivas elas forem, você vai saber o problema. Porque é o seguinte, cara, é melhor você saber o problema, não é melhor saber que você tá doente para se tratar, do que você ficar aparentemente girando ali no dia a dia, né, no preventivo, flow, né? sem ter formas de corrigir um problema que você tá tendo. Então as pesquisas são importantes, tá, Léo? Os formulários, as pesquisas, né, o NPS. Agora eu acho que nada substitui um acompanhamento próximo com o cliente pessoal mesmo, né? Então, se possível, semanal, ou enfim, algumas vezes durante a semana, um contato, a forma de você expressar o relatório. Porque às vezes, cara, você acha que está prestando um bom atendimento porque você cumpriu o ritual. Eu tenho que fazer uma reunião por semana, por exemplo. Você cumpriu o ritual, só que o cara não entendeu nada da sua reunião. Ele não foi partícipe daqueles números, ele não curtiu aquilo ali. Só que ele não é o especialista, então pois é. E ele vai ficando de lado. Então você tem que ter mecanismos e se interessar para, de fato, entender o que está acontecendo do outro lado. Porque só assim você vai resolver o problema. Boa. Exatamente. Boa. E você trouxe até um ponto importante, vocês dois, né? No quesito de ter esse acompanhamento, de se importar de fato, né, com o que o outro lado tá pensando, para não ser pego de surpresa. E a gente teve até um podcast que já foi pro ar, né? Que foi com o João Pedro e com a Cacau. O João Pedro, nosso head de CS, e a Cacau, né, o supervisora do time do Google também, mas que foi uma das pessoas que encabeçou o setor de apoio, né? Teve ali à frente. E, na prática, o que vocês dois desenvolveram, né? Pensaram junto com o time, que seriam as melhores práticas para manutenção e até mesmo para conseguir entender o nível de satisfação do cliente. Como é que vocês estruturaram essas... Bater no cliente. Bater é a melhor forma. A agressão. Eu vi Tá lá, é verdade. Eu vi um meme ainda ontem. Como isolar a objeção quando o cliente fala tá caro. Aí é uma figurinha, o cara dando um soco no... É tipo isso.
Cara, assim, acho que muito do que eu comentei agora, né? Então, de se importar de fato, né, cara? Porque às vezes o nosso ego, cara, ou como empresário, ou como gestor, né? A gente quer mandar o cliente para aquele lugar, às vezes, né? Pô, o cara sabe que você tá com a razão. Mas vamos entender o que que tá acontecendo ali, né? Porque às vezes, cara, é uma exceção. Beleza, a gente não vai fazer uma regra por conta de uma exceção. Só que às vezes não é uma exceção. Exato. Sabe? Tá acontecendo com certa frequência, com certa recorrência, que a gente vai lá e diz para você, não, cara, você não tá tendo resultado, não tá trazendo resultado, ou você não tá prestando um bom atendimento, né? Ou a pessoa falhou lá nesse tipo de situação. Então, cara, você tem que entender, cara, que tem alguma engrenagem produzindo aqueles erros, e se não for corrigido, não adianta, cara, você botar saque, né, para ficar ouvindo reclamação se você não resolver o problema. Exato. Isso. Né? Eu acho que a grande diferença, cara, do customer success, né, da visão de propor sucesso para o cliente, não é que eu vou perguntar mais ou não, mas eu vou tentar, de fato, entender o problema e criar mecanismos para que esse problema não aconteça mais na agência. Então, hoje, o nosso esforço, meu, da Marina, de todo o time, não é só o vender, não, cara, e nem só entregar resultado, mas é compreender também aqueles clientes que estão saindo, o que que faltou, né? Será que o problema foi a Blueberry? Será que o problema foi a Blueberry venda? Será que o problema foi o cliente que tinha uma expectativa desalinhada? Então, esse esforço genuíno, sabe por que que isso é legal, Léo? Porque aí você consegue adaptar, cara, a sua entrega. Então, se o cliente começa a dizer para você, por exemplo, cara, não estou sendo bem atendido aqui, não estou sendo bem cuidado aqui, o que você tem que fazer? Você tem que parar de fazer reunião? Não, cara, você tem que intensificar as reuniões, você tem que acompanhar as reuniões e entender o que está sendo dito, você tem que se aproximar dele. Então, acho que a grande sacada, cara, é você compreender também esses clientes que estão cancelando, né, que tá, por meio deles, eles estão trazendo uma taxa de share maior para a agência, como eles são a solução e não o problema. Exato. Entender Boa. eles vai trazer solução para a agência. Isso, exatamente, assim, acredito muito, né, nesse ponto, e como o Gui disse, assim, oportunizar que o cliente nos diga o que está acontecendo, sabe, oportunizar e realmente ouvir, porque às vezes a gente vê muito empresas entrando em contato para, de repente, tentar reter o cliente, só que não tão interessadas em realmente entender o que aconteceu, muito mais interessadas em justificar ou culpar um terceiro do que realmente entender e fazer aquilo acontecer. Quando a gente fala de um serviço de marketing digital, como por exemplo de links patrocinados, existem clientes que adotam melhor a solução e clientes que adotam menos. E aí, nos casos que tem pouca adoção daquilo que a gente faz, fica mais difícil de a gente ter abertura para poder sugerir, para a gente poder acompanhar, para a gente poder, inclusive, mostrar um caminho mais claro para esse cliente. Né? E aí a gente precisa estar muito atento com relação a isso, para a gente não entrar numa situação de justificar erro em cima de erro, colocar culpa em cima de culpa de outras pessoas, Erro comum. né? E não prestar atenção naquilo que a gente poderia fazer, ou até um outro erro também que pode acontecer, de colocar muita energia para trazer de volta, para evitar cancelamentos que não estão no nosso controle e que realmente a gente não consegue, a partir dali, a gente não consegue caminhar mais para ajudar aquele cliente. Né? Então, a gente precisa ter muito esse feeling para saber onde insistir, onde ouvir, onde mudar. Porque se um cliente, por exemplo, vier hoje na agência e disser assim, eu não gosto eu não gosto do serviço da Blueberry porque vocês não fazem reunião presencial. Exemplo. Cara, pra gente é totalmente inviável fazer reunião presencial com todos os clientes. Não tem como. Então, a gente precisa também... óbvio, esse é um exemplo bem grande, assim, né? Seria uma mudança muito grande, mas são essas pequenas coisas, porque fazer reunião presencial não está na nossa estratégia no momento, e a gente não vai poder levar isso em consideração tanto ao pé da letra, mas o que outra coisa a gente poderia fazer que passaria uma sensação que uma reunião poderia, de repente, passar, né? Boa. E ouvir, até vocês falam sobre o NPS, e ouvir esse tipo de feedback, muitas vezes do cliente, tem o bônus e o ônus, né? O bônus é que você vai saber realmente os motivos do porquê do cancelamento, Sim. né? Do que você não conseguiu entregar. Só que, é claro, tirando a parte do Lego, do Lego, eu tô pensando, do ego de lado, você acaba... Dói, né? Na hora que você vê um feedback de algo que você poderia ter feito e você acaba não muito. conseguindo entregar. Porque aí você percebeu, bom, você vai perceber, você vai ajustar, você vai corrigir, mas você leu ali, cara, poderia ter feito um pouquinho a mais, poderia ter auxiliado um pouquinho mais. Sempre dá para fazer um pouco a mais, é claro. Mas acho que tem algumas situações específicas que é importante também que a gente pegue essa informação e saiba trabalhar Sim. com ela. Opa. Senão de nada adianta
Não adianta levantar defunto. Exato. É melhor ter o cara quieto, então. Exato. Ali. Se não souber como resolver, ou pelo menos... Exatamente. Às vezes você não sabe como resolver, mas tem que ter disposição para resolver. Perfeito, né? perfeito. Tem que ter disposição para resolver o problema. E esse é o grande ponto. Mas até pra gente poder já finalizar, né? Já ir finalizando o nosso podcast aqui, a gente falou sobre, né, sobre farmar, que seria, né, cuidar daquele cliente, a gente falou sobre como lidar com o cancelamento e tudo mais, mas na prática, vale a pena, Gui, eu trazer para o meu time, e quando que vale a pena também trazer para o meu time, o setor de CS, que é o Customer Success, e o setor de CX, né, que é o Customer Experience, vale a pena de fato eu trazer, e quando que vale a pena eu aplicar isso na minha equipe? Antes de você começar o teu negócio, você tem que trazer, independente do tamanho do seu time, isso é uma mentalidade, isso não é um setor, né? Dentro da agência, enquanto se eu quiser setorizar o CS, eu tô com baita de um problema. Eu tô dizendo o seguinte, são essas pessoas, 2 ou 3, responsáveis por propor sucesso para o cliente. Não é assim, né? Você pode ter sim um setor e a função desse setor é educar todo o time, mas é uma de que cultura. eu preciso propor sucesso e ter uma cultura, cara, de CS ou de CX, né? De propor resultado por meio das melhores experiências. Então, cara, você quer empreender? A sua mentalidade precisa ser para que você tenha ganho, gerar valor através do sucesso, ou sucesso e valor para o seu cliente. Então, acho que não tem um momento, cara. Antes de você começar, você tem que começar com essa ideia. E tirar a mentalidade do setorizar. Né? Então, cara, quando eu devo contratar alguém para fazer CS? Beleza, acho que isso aí é uma outra pergunta. Agora, desde o início da agência, cara, a sua mentalidade tem que ser uma só. Eu preciso encantar o meu cliente, não só na área comercial, mas principalmente com a entrega. Porque é esse cara que vai colocar um dinheiro novo e saudável todos os meses no meu bolso. Boa. Perfeito? Agora, é lógico, se você for me questionar, quando eu devo, por exemplo, contratar alguém para liderar um setor, né? Por exemplo, o caso da Blueberry, que a gente tem um supervisor que cuida dessa área de CS, eu imagino, cara, que é quando você já tem, cara, estabelecido ali, pelo menos, né? Você já tem estabelecido, pelo menos, cara, 10, 15, 20 pessoas que trabalham todos os dias, né? E que elas estão naturalmente atarefadas nas suas respectivas funções, e você percebe que tá ficando meio normal perder clientes. Opa, cara, então acho que aí é um momento ou de você como dono, ou sim de trazer uma outra pessoa que vai ajudar os seus pares, né? Vai caminhar com eles e vai ajudar eles a identificar quais estão sendo os problemas. Porque às vezes a gente está tão imerso naquela rotina do dia a dia, de muito trabalho, né? Muitas atividades, e você acaba não tendo tempo de respirar, de olhar uma situação de uma forma sistêmica, macro, para resolver um problema. Né? Isso, é perfeito, Gui, exatamente isso. E eu concordo totalmente que o sucesso do cliente, ele começa antes da concepção do produto ou do serviço em si. Boa. E eu vejo muita gente, e por um lado isso é bonito, é legal, empresários apaixonados pela sua solução, pelo seu produto, pelo seu serviço, pela sua entrega. Só que é importante pensar que o cliente precisa ser apaixonado por aquilo também, né? E às vezes o empresário, o empresário. Às vezes o empresário profissional, ele tá tão preocupado naquela entrega que ele não se liga no resto todo que envolve. Porque muitas vezes a entrega ela até é ok, mas todo o resto não é. Né? Então, por isso que não, como o Gui disse, não vale a pena a gente pensar num setor de CS, num setor de experiência do cliente, só quando chegar num momento X. Né? Precisa pensar desde o início, porque conforme essa experiência for desenvolvida e for aprimorada, vai ser mais fácil até no momento que tiver a oportunidade de contratar um CS, ele saber de onde partir e o que fazer dali para frente, né? E é claro que um setor de CS, por exemplo, que haja proativamente, que consiga ir ao encontro desses clientes, entender o que está acontecendo, buscar, é excelente, mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria dos prestadores de serviços. Por isso que todos na empresa precisam estar educados e alinhados de saber que essa experiência do cliente precisa ser legal. Né? Boa. Galera, eu quero agradecer vocês por esse tempo, Léo, e especialmente Marina, por estar nos visitando aqui, nos abrilhantando, é isso? Posso usar essa palavra? Pode estar abrilhantando o nosso podcast. E quero lembrar você que tem agência que está com dificuldade de reter clientes e principalmente de atrair novos clientes, que você precisa se inscrever aqui no canal, você precisa nos seguir também lá no Insta, no @nagel.guilherme, aqui no Spotify ou na plataforma que você está assistindo. E, obviamente, procurar o momento de participar da imersão Vendas na Prática. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, não tem um link para você garantir a sua vaga, que são 3 dias que eu ensino como a gente prospecta clientes, como a gente atende e encanta esses clientes e principalmente como a gente aniquila, quebra as principais objeções
para fechar contrato todos os dias. Vamos para cima, até o próximo episódio e não tem dia da caça. Valeu!